Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff é o assunto do momento na Câmara dos Deputados e no país inteiro. Quem conversa com a gente sobre esse assunto a partir de agora, aqui no Palavra Aberta, é o deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. Deputado, como é que o senhor analisa esse momento do impeachment aqui na Câmara dos Deputados? Bom, Cláudio, é um momento muito delicado para o nosso Brasil, né? O impeachment de um presidente, de uma presidenta, é algo de grande repercussão para o país, para a sua economia, para as instituições. Neste caso, a grande preocupação é com a nossa democracia, né? Porque o processo posto aí, ele não tem fundamento jurídico para suportar o impeachment, porque o impeachment só é possível quando há cometimento de crime pelo chefe do executivo, pelo presidente, pela presidenta. Isso não aconteceu. Quando a gente fala para as pessoas lá fora que a Dilma não responde pela Lava Jato, as pessoas até tomam um susto, porque estão com a impressão de que ela está respondendo um processo de impeachment por algum envolvimento na Lava Jato, o que não é verdade. Portanto, muito preocupado com a democracia, com o ataque ao Estado de Direito e os riscos para o futuro do Brasil. E como é que o senhor está vendo o funcionamento da Comissão Especial do Impeachment? O mundo inteiro hoje já começa a noticiar a grande contrariedade, a grande hipocrisia que se tornou esse processo. Enquanto se julga uma presidente contra quem não existe nenhuma acusação de corrupção, esta comissão, formada por 65 integrantes, tem dentro dela 37 dos seus integrantes respondendo a processos, né? Ou respondendo a acusações de corrupção e de outros crimes graves, segundo a Transparência Brasil. Então, há uma contradição muito forte, porque a Câmara hoje, pelos seus próprios problemas e por conduzir um processo que não tem base legal, ela também não está tendo sustentação moral para tocar um processo como esse. Agora, essa questão do impeachment também está acirrando muitos ânimos do resto do país, né? Quer dizer, reflete o que está acontecendo aqui na Câmara, né? E as opiniões estão muito polarizadas. Como é que o senhor vê isso em termos da política em geral no Brasil? Esse acirramento de ânimos, a gente tem ouvido falar até de agressões vinda de partidários de ambos os lados. Como é que isso se reflete na vida normal do cidadão brasileiro? Esse é um aspecto que nós precisamos de uma grande mobilização nacional no sentido de extirpar o ódio. Nós não podemos ter o ódio na política. Nós não podemos ter esse tipo de ocorrência como estamos verificando no país. Isso é muito ruim para o nosso país, para a nossa democracia. No início, a gente estava assistindo uma polarização entre, de um lado, o governo e PT, e aqueles que defendiam o governo e o PT, do outro lado, a oposição, né, liderada pelo PSDB. Isso mudou, né? Hoje nós temos um movimento forte em defesa da democracia, que é muito além do governo e do PT, incluindo pessoas, inclusive, que nem são simpatizantes do governo e do PT, mas não concordam com esse processo de impeachment. E, por outro lado, a oposição perdeu completamente a legitimidade. É só lembrar que seus principais líderes foram vaiados na maior manifestação contra a corrupção, que também teve uma parte contra o governo e pelo impeachment da presidenta Dilma em parte dos seus integrantes. Então, é uma oposição que perdeu legitimidade e hoje é uma grande confusão, as pessoas estão entendendo um pouco melhor o processo, então é um processo que está mudando a cada dia e eu diria a você que não é muito previsível como é que ele vai se seguir. Eu acredito que não haverá o impeachment, porque a sociedade brasileira, que já viveu golpes no passado, não vai permitir um novo golpe de Estado como esse que está aí. Agora, a gente teve um episódio recente que foi a saída do PMDB da base aliada do governo. Como é que esse movimento pode afetar todo esse processo do impeachment? Embora tenha havido uma decisão partidária, mas a gente sabe que não é todo o PMDB que compartilha dessa decisão, assim como nem todo o PMDB vai deixar o governo.
Então é uma parte do PMDB, uma parte inclusive que está negando a história do partido, que o PMDB tem sua tradição de defesa da democracia, né? E não é este aí que se aliou ao golpismo com o interesse de alguns de chegar ao poder sem ter tido votos. Então, isto é realmente um risco para a base do governo, mas também abre outras possibilidades, como refazer a base e governar com aqueles que pensam no Brasil e querem ajudar esse governo a cumprir o seu mandato e fazer com que o país possa superar a crise econômica e a crise política posta. Deputado Divaldo, o senhor é do PT, eu queria saber assim, como é que o partido está trabalhando para poder dissociar a imagem do partido de toda essa questão da Operação Lava Jato, corrupção. É claro que a gente tem visto os discursos, lembrando sempre que a corrupção, casos de corrupção não são exclusivos de um ou outro governo, mas como é que o partido está trabalhando para que o brasileiro cristalize essa ideia, né, de que a luta é contra a corrupção e talvez não contra um ou outro partido definido? Eu sou do PT minha vida toda, desde pequeno eu já orbitava em torno da organização do PT. Então a minha história é o PT. E eu lamento muito que integrantes do PT tenham cometido desvios em algum momento da nossa trajetória. Mas o PT é formado por milhares e milhares de pessoas no Brasil, na sua amplíssima maioria, quase que na sua totalidade, pessoas de bem, pessoas que trabalham intensamente pelo Brasil, pela organização social e têm esse legado maravilhoso que construímos para a sociedade brasileira, que foram os êxitos dos governos que o PT trouxe até aqui. Então, eu acho que o PT tem que se colocar cada vez mais claro e firme perante a sociedade, não tolerando nenhum desvio, para que possa mostrar ao longo da sua história que o partido não compactuou de fato com aquilo que é de errado. E a sociedade vai percebendo que a questão da corrupção não é uma questão do PT, nem foi inventada agora, é uma questão sistêmica, está envolvida inclusive em maior contundência, em maior tamanho, junto a outras legendas que não o PT. Eu acho que o tempo e a história vão separar estas coisas, mas eu acho que a corrupção não pode ser tolerada em lugar algum, muito menos no PT, onde eu milito e continuo acreditando, e eu acho que o PT vai ter que refazer parte da sua história com a sociedade. E o senhor acha que esse momento político crítico pode ajudar em quebrar essa cultura da corrupção que muita gente diz que existe no Brasil? Pode, dependendo do desfecho, né? Porque hoje o combate à corrupção, que é algo muito importante e está sendo hoje uma oportunidade de um movimento da população brasileira para não aceitar mais a corrupção, mas infelizmente esse combate à corrupção está sendo usado sim com um viés político para atacar e atingir determinada força política. E isso é um grande equívoco. Quem está fazendo isso, seja na grande mídia, parte da grande mídia, seja em setores do judiciário e das forças de Estado, seja por setores do grande empresariado, do capital, eles estão fazendo algo muito ruim e que a sociedade vai percebendo aos poucos. Hoje já tem manifestações de artistas, intelectuais, pessoas além do PT, denunciando esse uso do discurso da corrupção para, na verdade, aplicar um golpe de Estado e com objetivos políticos aqui que não são os objetivos da pátria. Deputado, para a gente encerrar, como é que a bancada do PT está trabalhando para impedir que o impeachment seja aprovado? Em primeiro lugar, atuando fortemente aqui, se expressando fortemente, né, na Câmara, na sociedade, através das redes sociais, junto das organizações sociais, com uma posição muito firme sobre a situação colocada. Em segundo lugar, dialogando intensamente com os demais colegas, principalmente os que estão indecisos, para trabalhar o convencimento político do que nós estamos vivendo, da falta de fundamentos para o impeachment e dos outros interesses que estão colocados. Esse é o principal trabalho aqui da nossa bancada e aquele trabalho de atuar na comissão do impeachment, né, para evitar golpes, encaminhamentos equivocados e ilegais e, finalmente, atuar no plenário para, no dia da votação, enterrar de vez esse impeachment e dar a chance do Brasil construir um outro pacto e sair da crise econômica também, porque a crise política hoje não deixa o país andar. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Cláudio.
Este é o Palavra Aberta. Nosso entrevistado foi o deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. Você pode rever esta e outras edições do programa pela internet, no endereço câmara.leg.br/Palavra Aberta. Obrigado pela audiência.